Você se acostumou a ver as horas pelo seu celular, mesmo usando um relógio de pulso? E se no caso, esse relógio for um smartwatch? Mesmo assim, seu hábito é de tirar o celular do bolso para saber as horas? E aquele relógio de ponteiros? Você demora para fazer as contas para saber realmente que horas são? Se sua resposta foi sim, acompanhe esse vídeo que vou te mostrar outros tipos de relógios que existiram pelo mundo todo através dos tempos. Olá, eu sou o Matheus e seja muito bem-vindo ao canal Mistureca! O relógio é utilizado como medidor de tempo desde muito tempo atrás. É considerado uma das invenções mais antigas feitas pelo homem. Acredita-se que a primeira forma de medir o tempo surgiu quando os homens começaram a observar os fenômenos da natureza, como a movimentação do Sol, da Lua e das estrelas, que se repetiam dia após dia. Desde que foi criado, o relógio veio evoluindo constantemente, tendo vários formatos e tipos de medição do tempo. Veja estes. Pesquisadores apontam que entre 5.000 e 3.500 anos antes de Cristo, no Egito, foi criado o relógio de sol. Originalmente, ele era bem simples, consistia apenas de uma vareta fincada no chão em um local que fosse iluminado durante o dia inteiro. No decorrer do dia, a sombra que a vareta fazia no chão ia mudando de posição conforme o sol se movimentava. Ao amanhecer, essa sombra ficava longa e inclinada para o oeste, e ao meio-dia atingia seu tamanho mínimo. Ao entardecer, voltava a alongar-se, agora inclinada para o leste. As frações que formavam o período diurno, através de estudos, eram demarcadas de modo que, ao serem atingidas pela sombra, indicavam o horário daquele momento. Mas como será que esse relógio marcava as horas em dias sem sol e durante a noite? Pois é, ele funcionava apenas durante o dia e com o sol aparente. Por volta de 1400 a.C., os egípcios utilizavam um relógio diferente. Eram chamados de relógio d'água. Documentos chineses antigos dão indícios de que no período de 2679 a.C., a China já conhecia e usava esse tipo de instrumento. Esse relógio era feito de dois recipientes marcados com escalas iguais de tempo, posicionados de forma que a água pudesse escoar por gotejamento de um recipiente para o outro. Um tipo de boia ajudava nas leituras do tempo. Esses relógios não eram tão precisos quanto parece. A viscosidade da água podia mudar de acordo com a variação da temperatura, e isso tornava o fluxo da água irregular. Quando surgiu a necessidade de transportar o tempo, surgiu também a famosa ampulheta, também chamada de relógio de areia. Seu conceito era basicamente o mesmo do relógio de água. O que mudava era que, ao invés de escoar a água de um recipiente para o outro, escoava agora areia. Inicialmente, os recipientes eram feitos de cerâmica, mas assim que foi descoberto o vidro, essa cerâmica foi substituída pelo novo material. Eles eram empilhados um sobre o outro. E para unir esses recipientes, era usado um disco de metal com um furo pequeno no meio, para que a areia passasse apenas por esse furo. E esse disco também servia para selar os recipientes para não vazar nenhum grão de areia. Esse tipo de relógio era usado em medidas de tempo de curta duração, geralmente demorando em torno de 1 hora para a areia passar de um recipiente para o outro. Provavelmente, você já deve ter visto uma ampulheta, não é mesmo? Inclusive, hoje em dia, uma ampulheta pode ser usada até mesmo como um objeto de decoração, e também virou um símbolo para representar o tempo de espera na hora de você abrir um programa de computador e ter que esperar esse programa carregar por completo. Você acredita que existiu um relógio de fogo? Isso mesmo! Assim como o relógio de água e areia, o fogo também foi usado para medir o tempo. Existiram vários tipos desse relógio, e um dos mais conhecidos foi o relógio de azeite. E você deve estar se perguntando, mas onde entra o fogo aí? Calma que eu já vou te falar. Ele era constituído de uma lamparina de metal e um reservatório de vidro, onde era depositado o azeite, e nele imerso um pavio que ia queimando lentamente de forma constante e regular. Para marcar o tempo, na parte externa do reservatório de vidro, havia um tipo de faixa vertical com a marcação das horas, que ia das 8 horas da noite às 7 horas da manhã. Conforme o pavio ia queimando, o nível do azeite ia baixando, e assim você sabia quanto tempo passava através da faixa com a marcação das horas. Esse relógio era conhecido também por lâmpada relógio, por fazer a função de iluminar o ambiente com a chama do pavio. Você já deve ter visto em algum filme ou desenho aqueles relógios chamados de cuco, não é mesmo? Aqueles que geralmente tinham o formato de uma casinha toda ornamentada, que de 1 em 1 hora saía de dentro da casinha um passarinho cantando, avisando sobre a hora que já se passou.
Esse tipo de relógio, tão marcante na história humana, surgiu no século XVII, na Alemanha. Lenhadores e artesãos da época construíam um tipo de relógio de madeira para venderem durante o verão e conseguirem uma renda extra, já que não se utilizava a lenha para queimar durante essa estação do ano. Foi só no século XIX que o pássaro cuco foi incluído ao relógio de madeira, e com o passar do tempo foi ganhando formas e ornamentos diferentes para cada vez mais chamar a atenção das pessoas, e até hoje ele continua sendo produzido, mas respeitando sua história e os modelos primordiais. Aqui vai uma curiosidade. Você sabe quem inventou o relógio de pulso? A hipótese mais aceita é de que o brasileiro Alberto Santos Dumont, isso mesmo, o pai da aviação, foi o inventor desse tipo de relógio. O que a história conta é que Santos Dumont necessitava de uma forma prática para cronometrar seus voos. Como todo mundo de sua época, ele também possuía um relógio de bolso que era preso por uma corrente. E como esse tipo de relógio dificultava muito ele cronometrar seus voos, ele acabou tendo a ideia de criar um relógio que pudesse ser usado no pulso, facilitando o controle do tempo de seus voos. Conforme o tempo foi passando, o relógio foi evoluindo, ficando cada vez menor e mais tecnológico. E também, além de sua principal função, foi ganhando outras utilidades, criando tendência de moda e se tornando inclusive uma joia, feito de metais e pedras preciosas. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo para você se divertir. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esses tipos de relógios antigos. E se você conhece outros tipos de aparelhos utilizados para medir o tempo, deixa aqui embaixo nos comentários. Então é isso, muito obrigado e até o próximo Mistureca. Tchau!